Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. E aí, você já orou hoje? O tema, hoje daremos início ao quarto tema dos 500 temas que eu elaborei, de A a Z. Ainda continuamos a letra A, né? Hoje entraremos no tema e falaremos sobre o adultério. O que é adultério na Bíblia? O que significa a palavra adultério? E como a Bíblia enxerga o adultério? Né? Como eu falei para você, o próprio Jesus andou aqui na terra e falou: examinais as escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna. E são ela mesmo que testifica de mim. E Jesus, ao andar aqui na terra como nosso maior exemplo, ele sempre usou a Bíblia como sua defesa e como a sua referência em tudo que ele era questionado e tudo que ele era provado. Até mesmo quando ele era tentado pelo inimigo, o adversário dele, ele falava: está escrito, está escrito, está escrito. Então, sinal que esse livro tem poder, sinal que esse livro, embora ele foi escrito por homens, inspirado por Deus, porque homens escreveu a Bíblia, sim, só que o imperfeito na mão do perfeito se torna perfeito. Ponha isso na sua cabeça. Aquilo que é imperfeito na mão de Deus se torna perfeito. Você lembra daquela sarça ardente que estava ardendo lá, uma árvore seca, e de repente a glória de Deus apareceu para falar com Moisés e ninguém dava importância para aquela sarça ardente. E aí, quando Deus se manifestou, Deus falou para Moisés: Moisés, tira a sandália do seu pé, porque a terra que você está pisando é terra santa. Aonde Deus se manifesta, aonde Deus usa, é santo. A palavra santo na Bíblia significa separado, significa uma pessoa separada, significa uma pessoa que é dedicada à palavra de Deus. Isso que é santo, tá? Então, voltando para o tema de hoje, a gente irá falar sobre adultério, continuando na letra A, da 500 pergunta. O que é adultério? O que significa a palavra adultério? E quando você comete adultério? Vamos dar início à primeira pergunta? Qual será a primeira pergunta? Vou abrir minha Bíblia para responder para você. Primeira pergunta: onde começa o pecado do sexo fora do casamento? Onde começa o pecado do sexo fora do casamento? Essa é a pergunta. Onde será que começa? Vou te passar, como sempre eu faço nos outros vídeos, vou te passar o texto bíblico para que você verifique na sua casa e você confira e tire as conclusões por você mesmo na sua Bíblia. Para mim não ler aqui e você achar que é a minha opinião, ou o que eu penso, ou o que eu acho, mas sim o que a palavra diz. Isso se encontra no livro de Mateus, no capítulo 15, versículo 19. Mateus, capítulo 15, versículo 19. Como sempre falo, capítulo é o número grande, versículo número pequeno, tá bom? Vamos para a segunda pergunta do tema ainda da letra A, de adultério. Qual é a segunda pergunta? Que conselho a Bíblia dá sobre o adultério? Que conselho a Bíblia dá sobre o adultério? Que conselho Deus dá sobre o adultério? Que conselho será que Deus dá? Vou te passar de novo o versículo bíblico para que você confira na sua casa e tira conclusões por si próprio. Não eu falando, não a minha opinião. Como eu já falei, meu canal não prega de doutrinas religiosas. Meu canal apenas fala de Deus, Jesus e a Bíblia. Eu estou só com a Bíblia e falando para você. Esse versículo, esse capítulo que fala sobre essa segunda pergunta, que é: que conselho a Bíblia dá sobre o adultério? Que conselho a Bíblia dá sobre o adultério? Você vai encontrar no livro de Provérbios, tá? Que é no meio da Bíblia, depois de Salmos, no livro de Provérbios, no capítulo 7, no versículo 6 até o 27. Do versículo 6 pequenininho até o 27 você vai ler. Lá está o conselho explicando sobre essa pergunta que eu acabei de anunciar para você. Vamos para a terceira pergunta, né? Vamos para a terceira pergunta sobre o tema ainda adultério. O que Deus pensa? Vamos lá para a terceira pergunta? Qual será o resultado da prática de sexo ilícito? Qual será o resultado da pessoa que mantém a prática do sexo ilícito, ou sexo fora do casamento, ou sexo fora dos princípios religiosos de Deus? Qual será o resultado? Vou te passar aqui na Bíblia novamente, aonde está
escrito, capítulo e versículo, e você tira as conclusões por você mesmo. E você analisa e vê o que Deus tem para falar para você a respeito desse tema, tá? Isso se encontra no livro de 1 Coríntios, tá? No capítulo 6, no versículo 9 e 10. 1 Coríntios, Novo Testamento, você vai lá, no início da sua Bíblia abre, vê lá no Novo Testamento, 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 9 e 10. E lá você vai ver o conselho que Deus dá sobre a pergunta que é: qual será o resultado de praticar sexo ilícito? Qual será o resultado de você praticar um sexo ilícito? Tá bom? Vê lá e tira conclusões do que a palavra de Deus diz. Tá bom? Vamos para a quarta pergunta e última pergunta. Agora, na verdade, eu vou ler para você. Não tem quarta pergunta, são só as 3 perguntas mesmo. Perdão. Agora eu vou ler para você um versículo bíblico para deixar o seu coração confortado. O que Deus aconselha para você fazer, o que você deve seguir para que você possa alcançar o caminho da salvação, para que você possa seguir o exemplo de Jesus Cristo, tá bom? E o livro que eu vou ler está no livro de Salmo, no capítulo 1, versículo 1, que fala o seguinte. Vou ler aqui para você aqui agora. Fala assim, ó: feliz é o ser humano que não anda no conselho dos maus e que não segue o exemplo dessas pessoas. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei de Deus ele medita dia e noite. Pois ele é como a árvore plantada à corrente de água, que dá fruto no tempo certo. Pois os ímpios, pois os pecadores, pois os ruins não são assim. Eles são como a palha que o vento leva para tudo quanto é lugar. Por isso que no dia do julgamento, os ímpios, as pessoas mal, não conseguirá permanecer no mesmo julgamento das pessoas boas. É isso que o livro de Salmo fala. Eu peço que você se inscreva nesse canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo, e eu finalizo novamente falando o que brevemente Jesus vai voltar e vai restaurar todas as coisas desse mundo. Ele vai restaurar esse mundo de sofrimento, de dor que você está sofrendo hoje. Ele fará um mundo melhor. Isso não é história de contos de fada que não existe, isso é uma história real. É mencionada 2.500 vezes, já falei em outros vídeos, que Jesus vai voltar. Ele vai voltar e ele vai pôr um ponto final e vai restaurar. E ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais nem morte, nem pranto, nem sofrimento, nem doença, nem dor. Brevemente será pronunciado a palavra: o sofrimento acabou. Pecados e pecadores não existem mais. Todo o planeta e o universo está purificado. Desde o minúsculo átomo até o maior das criaturas. Todo ser humano está purificado. Não existe mais sofrimento. E todos em uma só voz no universo declara que Deus é amor. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te ilumine. Esse é meu desejo. Amém.